Então, como a gente falou no comecinho no nosso programa, às vezes se olhar no espelho e não se sentir bem com o que a gente vê, pode causar uma sensação ruim, né? Isso acaba gerando um desconforto que nos faz ir em busca de melhorar aquilo que está incomodando a gente. Nesse caso, um dos procedimentos bem procurados é a harmonização facial. Mas aí surge a pergunta, qual a relação entre a harmonização facial e a autoestima? Será que ela é capaz realmente de mudar a forma como nós nos vemos? Esse é o tema do nosso quadro Moda, Beleza e Muitas Selfies de hoje. Para a gente debater esse assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a especialista em harmonização facial, a doutora Cecília Lustosa, odontóloga, não é isso, doutora? Isso, olá, Bom prazer dia. estar aqui hoje falando sobre esse tema. Então, eu achei bem interessante a gente falar, né, sobre a harmonização facial e esse link com a autoestima, porque é algo que hoje cada vez mais está sendo abordado de uma maneira integrativa. Sim. Então, os pacientes não vêm mais buscando apenas pela estética, né, mas é algo mais interno. Então, para a gente conseguir, além de realçar essa beleza, fazer com que os nossos pacientes se sintam também mais seguros, mais autoconfiantes. Exatamente. A gente sabe que quando a gente tem uma autoestima, né, assim, grande, a gente consegue enfrentar o nosso dia a dia de uma forma bem mais segura, como você falou. Acho que essa realmente é a palavra. Inclusive, doutora, você tem um videozinho de uma paciente sua, né? Isso a Ingrid, Sim. que passou por esse processo e ela explica pra gente, ela dá um depoimento de como isso tem ajudado ela nesse dia a dia, nessa questão da autoestima mesmo, né? Vamos ver? Vamos acompanhar. Vamos. No início da minha adolescência, eu percebi o meu rosto mudando muito, como um lado totalmente mais fundinho e o outro mais simétrico, mais bonitinho. Eu me via realmente olhando outros rostos e sentindo uma certa inveja, de realmente querer que aquele rostinho bonitinho fosse uma realidade para mim também. Então, mesmo que não seja só voltado à estética, a harmonização facial sempre foi um sonho, de certa forma. Porque eu sempre vi como algo que iria me ajudar a ser realmente quem eu desejo ser na minha vida profissional, pessoal e principalmente ser quem eu realmente quero ser comigo. De poder me olhar no espelho e enxergar quem eu realmente sou. Poder trabalhar a minha imagem, a minha autoestima e trabalhar com o que eu gosto, que é o Então, realmente, os impactos vão bem além do que apenas, né, aquela beleza, a estética, né? Então, vamos começar explicando como é que deve ser esse processo de harmonização, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas procuram muito pela naturalidade, né? Sem excessos. Então, como é que é feito esse procedimento, doutora? Isso, então o primeiro passo sempre é uma consulta, né? Então, às vezes, algumas pessoas hoje, pela facilidade de ter o contato com a gente ali nas redes sociais, querem tirar algumas dúvidas, né? Ou mesmo uma sugestão de um tratamento, mas é um trabalho bem minucioso, então eu preciso realmente de uma consulta presencial para fazer uma análise facial desse paciente. Através dessa análise, dessa conversa com o meu paciente, é que a gente vai traçar um plano de tratamento para que esse tratamento de harmonização facial seja assertivo e alinhado com a expectativa do meu paciente, né? Então, é nessa análise que eu vou identificar realmente estruturas ósseas que a gente pode melhorar, realçar e pensando sempre em manter a naturalidade. Tá certo. Outra coisa que é importante a gente falar é que, às vezes, você falou da rede social, você vê uma pessoa ali e você quer ficar parecida, né? Ah, eu quero meu nariz igual dela. Ah, eu quero minha maçã do rosto. Isso não pode, né, acontecer, porque tem que pensar que cada pessoa é única. Então, tem que ser, de fato, de acordo com as características da pessoa, né? Exatamente. Por isso é tão importante, né, essa consulta, para que eu possa fazer essa análise que é totalmente individualizada. Todo tratamento ele é personalizado para cada paciente. Tá, inclusive a gente tem algumas fotos do seu trabalho de antes e depois. Vamos dar uma olhadinha, né, pra gente fazer essa análise, como de fato pode haver essa mudança voltada principalmente nessa questão da recuperação da autoestima. Você pode explicando aí pra gente, doutora? Isso aqui a gente pode ver, né, um paciente que ele tem realmente essa deficiênciazinha óssea, de estrutura. Então aqui a gente fez um avanço de maxila, de mandíbula. Aumenta o mento, que é o queixo, né? Aqui na nossa região, a gente fala que 80% da população tem um queixinho pequeno. Então, quando a gente vai também para essa análise impacto facial, são perfis faciais que transmitem mais um rosto angelical. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão procurando por transmitir uma imagem também através do rosto, né? Então, os homens têm procurado mais essa mandíbula marcada, esse queixo, né, mais predominante, que traduz essa imagem também de um rosto mais masculino, de uma presença mais forte.
É isso aí, a gente vê crescendo muito também a procura dos homens, né, pelos procedimentos estéticos. Tem mais uma foto aí pra gente ver mais um exemplo? Vamos mostrar? E aí, doutora? Aqui é o da Ingrid, né? Então ela, como ela relata ali no vídeo, desde o início da adolescência ela vendo essa diferença do crescimento ósseo mesmo, né? Que um lado bem diferente do outro, então isso provoca uma desarmonia maior no rosto e vem também tocar na autoestima, né? Que foi o que ela chegou buscando melhorar. Certo. Como a gente viu no vídeo, a Ingrid, ela falou da questão da assimetria, né? Então a gente percebe realmente que ela tinha uma certa assimetria na região aqui da boca, né, doutora? Isso, boca, queixo, né, parte da mandíbula. Então, através dos procedimentos de harmonização, a gente consegue também corrigir essas assimetrias faciais, né? Fazendo com que o rosto fique mais harmônico, mais proporcional. Tá certo. E aí a gente está acompanhando uma outra imagem, né? Isso aqui já é um outro tipo de tratamento voltado para o rejuvenescimento, que isso também entra na harmonização facial, né? Prevenção e tratamento do rejuvenescimento. Assim como esse outro caso. Então aqui a gente entra com bioestimuladores de colágeno, com ultraforme, para que a gente consiga mais firmeza no rosto, mais lift, né? Em pessoas que já estão sofrendo ali com aquele derretimento, com aquele aspecto de flacidez. Tá, então, quais são os pontos para a gente falar assim? Eu sei que vai variar, como você falou, é um atendimento personalizado, mas basicamente quais são os principais pontos, né, no rosto, as principais estruturas que acabam entrando nesse processo de harmonização para que você tenha esse visual mais harmônico? Pronto. Então, a gente sempre vai olhar alguns pontos específicos do rosto, principalmente essa região central, né, que envolve aqui onde a gente passa o blush, que é a região malar. Então, quando essa região não está bem estruturada, bem equilibrada no rosto, ela vai dar essa sensação de derretimento, de mais um peso ou um cansaço na região dos olhos. Assim também como essa região da estrutura do terço inferior do rosto, que envolve o queixo, a mandíbula. Quando ela não é bem presente, bem desenvolvida, a gente também vai ter essa sensação de um queixinho mais duplo, uma papada, uma falta de evidenciação do contorno do rosto e a gente também acentua. Tá certo. Tem alguma contraindicação para esse procedimento, doutora? Sim, geralmente pessoas grávidas, lactantes, pessoas que têm doenças como coagulopatias, oncológicos. Então, existem sim algumas contraindicações que a gente faz toda essa análise também, uma anamnese na nossa consulta, para que seja feita de uma maneira segura para o nosso paciente. É considerado um procedimento cirúrgico? Não. Não é, então, considerado Não. um procedimento É considerado cirúrgico. um procedimento minimamente invasivo. Tá certo. E só pra gente finalizar, quanto tempo dura mais ou menos uma harmonização facial? Tem que ficar fazendo retoque? Sim, sim. Todos esses procedimentos, eles não são de caráter definitivo, né? Então, eles precisam de uma manutenção, até porque a gente está constantemente sofrendo um processo de envelhecimento. Então, o ideal é que a gente faça uma manutenção anual, tá? Quer dizer que nem sempre a gente vai usar as mesmas quantidades. Geralmente, as manutenções são quantidades menores, mas é importante, sim, que seja feito de maneira continuada. Tá certo. Então, o que fica sempre a dica é que você tem que entender que você é um indivíduo único, né? Então, você pode se melhorar, mas de acordo com aquilo que você tem, né? Fortalecendo as principais características, mas não dá para você se pautar em outros rostos e querer ficar parecido. Por isso, a escolha do profissional também, que vai poder te orientar, é super importante, né, doutora? Isso, exatamente. Então, é o que eu sempre falo, assim, busque um profissional que você se identifica, que você identifica com o trabalho dele, com a filosofia, né? Hoje as redes sociais estão aí para nos ajudar muito, né, nesse embasamento de uma escolha. E o mais importante também, gente, não ir apenas pelo preço, porque é um procedimento que envolve saúde, que deve ser feito de maneira segura. Tá certo. Doutora Cecília, adorei nossa conversa, tá? Muito obrigada aqui pela sua participação no nosso quadro, né, sobre moda e beleza, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre em outras oportunidades. Tá aí, gente, a gente esclarecendo um pouquinho, como eu falei, é um procedimento que é super procurado, então é bacana que a gente entenda um pouquinho mais sobre ele, né?